Capítulo 15, versículo de número 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21 apenas. Como nós já lemos todo o texto, vamos somente agora meditar no capítulo 15 de Marcos, versículo 21. Marcos é o terceiro livro, melhor dizendo, o segundo livro do Novo Testamento. Primeiro Mateus, segundo Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo 21, diz assim. Segundo livro do Novo Testamento, capítulo 15, verso 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém? Pode aceitar. A Bíblia ela é um livro que traz para nós a revelação de Deus. A Bíblia também é um livro que não só traz para nós a revelação de Deus, mas a instrução de Deus também para nós. O homem sem a Bíblia, ele é um homem sem instrução. Ele anda pelo seu próprio caminho. E a Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos até parecem ser direito, mas o final é o caminho da morte. Mas a Bíblia, ela mostra o caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho. Quem entra por mim salvar-se-á. Quando o homem, os irmãos conhecem as Escrituras e sabem do que nós estamos falando, desobedeceu a Deus ali no Éden, ele perdeu o privilégio de ter acesso a Deus, por causa do pecado. O pecado faz divisão entre nós e Deus. E por conta da desobediência, da transgressão daquele casal que estava ali no Éden, Adão e Eva, o pecado e a morte passou a toda a humanidade. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por conta de um homem ter desobedecido a Deus, o adversário das nossas almas, ele se apoderou da criação. Ele tomou posse da criação. A criação ficou sujeita a tudo o que não presta, por causa do pecado. Mas no mesmo episódio de Gênesis, no capítulo número 3, Deus ele faz uma promessa que resgataria o homem do poder do maligno. Quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que executaria o plano de Deus e tiraria das mãos do inimigo as almas que estavam aprisionadas. Todos nós estávamos nessa mesma condição. Já foi falado aqui que quem aceita Jesus é nascido de Deus, já não está mais morto. Porque Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios, capítulo 2, que nós estamos mortos em pecados e ofensas. Mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. E pela sua graça somos salvos. Glória a Deus. Então, durante muitos séculos, o adversário ele escravizou o homem, a mulher, o ser humano no pecado. Mas a promessa de Deus ainda estava de pé. E durante centenas e centenas de anos, Deus foi usando profetas, Deus foi usando homens para
falar sobre essa promessa. Isaías foi um dos que mais falou sobre isso, quando ele disse que a mulher ia dar à luz a um filho e colocaria o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O próprio Isaías vai dizer que a virgem conceberia. Como é que pode uma virgem conceber um filho? É impossível na ótica humana, mas para Deus não. Porque quando o anjo do Senhor visita Maria, ela era uma virgem. Não tinha contato com o homem ainda. Mas Deus vai cumprir a promessa que ele tinha dito para Isaías. E Maria agora é visitada pelo Espírito de Deus. E o menino Jesus é colocado no ventre dela, o Emanuel. Aquele menino, ele vem trazer um projeto de Deus. O diabo, sabendo disso, ele entrou no coração de Herodes. Quando ficou sabendo que os 3 magos enganou ele, porque a notícia chegou até Herodes que tinha nascido o rei de Israel. O rei dos judeus tinha nascido. Aí ele falou assim: diga para mim aonde que ele está, que eu quero levar presente para ele. Não, ele queria matar o menino, para que o projeto de Deus não fosse executado. O diabo no coração de Herodes, querendo matar o menino para impedir o projeto de Deus para nós, seres humanos. Deus visita José, fala: pega a mulher, tua mulher, pega a criança e vai embora para o Egito, esconde lá, porque querem matar o menino. José obedeceu a voz de Deus e seguiu o destino que Deus havia traçado para ele. Todas as vezes que nós obedecemos o projeto de Deus, o inimigo fica frustrado, ele não nos encontra. Então, José ele foi ao Egito e ficou lá durante um certo tempo, até que Deus abriu a sepultura e Herodes desceu. Aí o anjo volta lá e fala: pode voltar para a tua terra natal, porque aquele que procurava a morte do menino já está morto. José pegou Maria, o menino Jesus voltou para a sua terra natal. O menino cresceu, ficou trabalhando na carpintaria com teu pai até os 30 anos de idade. Em contrapartida, do outro lado, tem um homem pregando no Jordão, dizendo que ele vai vindo para restaurar Israel. E João estará no Jordão batizando, dizendo: eu estou batizando com água para arrependimento, mas nenhum que é mais poderoso do que eu. Ele vai restaurar a humanidade. Ele vai dar de volta à humanidade a oportunidade de ter acesso a Deus. Ele vai tirar o pecado dos homens. E João batizando. E batiza 1, e batiza 2, e batiza 10, e batiza 20, e batiza 100. Aí de repente na fila vem um homem no meio da multidão. Quando ele olha para aquele homem, o Espírito Santo fala para ele: está aí, que eu disse para você, João, o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. João, quando recebe a revelação, que olha para ele, fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João batizou Jesus no Rio Jordão. Quando Jesus saiu da água, o Espírito de Deus desceu sobre ele, e uma voz do céu foi dirigida a todos que ali estavam, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A ele vocês devem ouvir agora. A promessa está com ele. O texto das Escrituras diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Quando ele agora inicia o seu ministério terreno, ele só sai fazendo bem. Ele não fez mal nenhum. Qual foi o mal que ele fez? Ele não enganou ninguém. Ele não tirou a vida de ninguém. Ele não roubou ninguém. Ele não falou mal de ninguém. Ele só fez o bem. Mas ele tinha que morrer na cruz. Porque
o sacrifício do Antigo Testamento, quando alguém pecava, irmãos e pai, era pegar um animal, um cordeiro, e ir até o sumo sacerdote e dizer: eu pequei contra Deus, eu estou trazendo esse cordeiro aqui para ser sacrificado pelo meu pecado. O sacerdote degolava o animal, derramava o sangue dele no altar, colocava fogo no sacrifício, a fumaça subia, Deus aceitava o sacrifício e perdoava o pecador. Mas o texto de Hebreu vai dizer que o sangue de animais não tem poder para a purificação de pecado. Aquilo ali era simbólico. Aquilo ali estava mostrando que Jesus viria e ofereceria um sacrifício único para a salvação da humanidade. Chegou o momento dele ser crucificado. Qual foi o crime que ele cometeu? Está no texto? Que ele dizia ser rei. Olha o crime dele. Qual é o crime dele? Coloca aí em cima da cruz o nome do crime dele: Rei dos Judeus. Esse era o crime dele, no Sarraceno. O homem só fez o bem. O homem que não fez mal a ninguém, curou o cego, curou o leproso, curou o surdo, fez o mundo falar, ressuscitou morto, deu alegria dos pobres. Ele só fez o bem, mas agora ele tem que morrer, porque é plano de Deus. Não era plano dos homens, era plano de Deus ele morrer. Não era plano dos homens, não. Ele disse nas suas palavras: ninguém tira a minha vida, eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomada. Esse mandamento é recebido do meu Pai. Ninguém matou ele, ele se entregou. Foi ou não foi? Lembra quando eles faliam para ser preso? Que Pedro corta a orelha de Malco para defender Jesus? O que ele fala para Pedro? Pedro, coloca a espada na bainha. Não poderia eu rogar ao Pai e ele enviar aqui 12 legiões de anjos para pelejar, não? Para essa hora eu vim, Pedro. Deixa eles me levar. Eu vim para isso mesmo, eu vim para perdoar o pecado de vocês na cruz. E ele está indo agora ao lugar chamado Caveira, ao Gólgota. Está subindo o monte, levando a cruz. No meio do caminho, ele não suportou o peso da cruz e caiu. Os soldados romanos, quando ele caía, batiam com um chicote nele, chutavam ele, tratavam ele como um criminoso. Levanta, pega a cruz. Ele levantava, pegava. Mas ele está tendo hemorragia. Ele está tendo hemorragia. Desde o momento que os soldados bateram nele lá no dia na hora do julgamento, cortaram ele, cravaram a coroa em si, o sangue estava escorrendo. Ele estava cortado pelo chicote, o sangue correndo do crânio cabeludo. E a pessoa, quando está tendo hemorragia, fica fraca. E o sol escaldante, o peso da cruz, e ele não suportou. Aí o texto vai dizer que constrangeram o homem que vinha do campo. Um homem chamado Simão Sirineu. Sirineu não é o sobrenome dele, era da cidade onde ele morava. Simão era o nome dele. Este homem, a Bíblia dá uma referência dele, ele tinha uma nacionalidade. Ele tinha um lugar que ele morava. Mas não só isso, a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. Aqui que entra o detalhe. 2 filhos. Eu fui pesquisar tanto em Marcos como em Lucas, porque Mateus não narra esse episódio, João melhor dizendo, mas Mateus e Lucas também narram esse episódio. Nenhum deles cita o nome dos 2 filhos de Simão, mas Marcos ele faz questão de citar. Por que Marcos ele vai relatar o nome dos 2 filhos de Simão? Porque este homem, quando ele está ali carregando a cruz junto com Jesus, ele ouviu palavras inefáveis, palavras gloriosas que transformou a vida daquele homem. Ele sentiu a virtude de um justo, em que ele estava oferecendo ajuda. Antes de nós falar
falarmos aqui de Alexandre Rufo, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você se dispor a ajudar alguém que está carregando a cruz, você vai receber de Deus virtude. Você vai receber de Deus dádivas. Você vai receber de Deus privilégios. Você vai receber coisas de Deus que só quem é espiritual entende o valor. Porque a vida de Simão, daquele momento para trás, era uma. Mas daquele momento para frente, a vida dele foi outra. Ele saiu dali transformado. A Bíblia não relata, mas se não for olhar na história dos hebreus, na história da igreja primitiva, melhor dizendo, você vai encontrar esses dois filhos de Simão como dois missionários da igreja primitiva. É só você ler a história do povo da igreja primitiva. Alexandre e Rufo, eles foram inseridos no meio dos primeiros missionários da igreja primitiva. Através de quem? Do seu pai Simão. O seu pai Simão chegou na sua casa com a vida mudada, transformada. Eu tive um encontro com o homem. Eu imagino ele falando. A Bíblia não mostra que mudou a minha vida. Eu tive um encontro com o homem que ele falou coisas para mim que eu nunca tinha ouvido. Eu senti a virtude daquele homem impactar a minha alma vazia e preencher a lacuna que tem dentro de mim. Porque todo ser humano tem um vazio, e o vazio é um vazio que só Deus pode preencher. Nós queremos preencher o vazio com muitas coisas. Mas quanto mais a gente procuramos preencher esse vazio, maior ele fica. Ele ajudou Jesus a levar até a sua cruz. Quando chega lá em cima, ele agora vai ser crucificado. Quando ele está para ser crucificado, os soldados escarneciam dele. Os principais diziam: não é salvando muita gente? Salva-te mesmo, desce daí. Enquanto estavam escarnecendo dele, o Pai estava assistindo tudo do céu. E o projeto não podia parar ali. Quando chega na hora sexta, eles dizem: eu tenho sede. Os soldados pegaram uma esponja e bebedaram de vinagre para colocar na boca dele. E ele rejeitou o vinagre. Quando chega na hora nona, ele diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Quando isso aconteceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o caminho e o acesso que estava fechado para um pecador ao Pai foi aberto. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o novo e vivo caminho que dá acesso ao pecador a Deus. Quando o homem entrega a sua vida para Jesus, quando o homem confessa que reconhece o sacrifício dele na cruz, automaticamente os seus pecados são perdoados. Provérbios capítulo 25. Guarde isso na tua mente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos homens é tudo investigar. Olha que Salomão está dizendo que a glória de Deus é encobrir. Deus, ele olha para nós e vê nós todos iguais. Glória a Deus. Homens pecadores, homens falhos, dignos de condenação. É assim, não é? Porque não há um justo sequer que faça o bem e nunca
diz o texto de Eclesiastes. Não há. Por mais justo que o homem seja, aos olhos de Deus, as suas justiças são como trapo de imundícia, diz Isaías. Você pode praticar as maiores justiças que for na sua cabeça, no seu entendimento. Você ainda não deixa de ser um pecador miserável. Você pode fazer a maior caridade que for. Se você não reconhecer o amor de Deus, você é pobre e miserável. A glória de Deus é encobrir o negócio. Quando o homem confessa Jesus, Deus vai encobrir o negócio. Ou seja, Ele vai apagar toda a dívida. Ele vai passar a borracha em toda a transgressão cometida e vai dizer Isaías que Ele lança no mar do esquecimento e de lá Ele não tira mais. O diabo, nosso adversário, que é atrevido, irmão Sampaio, de vez em quando ele cai lá no mar do esquecimento e fica buscando algumas coisas do nosso passado lá. Mas quando ele fizer isso, diga para o diabo: já foi pago lá na cruz pelo meu Jesus. Meu Jesus já pagou. Não tem mais condenação. Não é isso que diz Romanos capítulo 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou, irmão, não tem mais condenação. O preço já foi pago. A dívida já foi paga. Jesus morreu para pagar a nossa dívida. A dívida era nossa. Mas o justo se entregou pelos injustos. O santo se entregou pelos pecadores. Então essa é a alegria nossa, de que não temos mais com que sermos acusados pelo nosso inimigo, porque a dívida foi paga. A glória de Deus é encobrir o negócio. A glória dos homens é tudo investigar. Não, eu vou investigar, eu quero saber, eu vou carrucar, eu vou procurar. Mas Deus fala: não, deixa guardado no mar do esquecimento. Porque se for para tirar de lá do mar do esquecimento, nenhum de nós se salva. Se for para tirar as minhas coisas, as suas coisas, que estão enterradas no mar do esquecimento, nenhum de nós se salva. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Ele põe uma pedra em cima e morreu o assunto. Deus não leva em conta as nossas ignorâncias, os nossos desvarios, as nossas loucuras cometidas. Glória a Deus. Jesus, Ele diz: Pai, está consumado. Glória a Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele disse isso, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O centurião que estava ali de frente da cruz, centurião é um título dado ao homem que tinha o cargo de tomar conta de 100 soldados. Por isso que é chamado de centurião, não é o nome dele. Ele tinha a missão de comandar uma tropa de 100 soldados. Por isso se chama centurião. Então ele era um homem de posição elevada, ele está ali. Quando ele vê aquilo acontecer, ele vai dizer com todas as palavras: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Quando ele reconhece isso, parece que a promessa vira para ele. Porque quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, a promessa vira para você. Enquanto você não reconhece, a promessa fica travada. Ela está liberada para todos aqueles que confessam, todos aqueles que reconhecem. Quando ele reconhece isso, a promessa vira para o centurião. Opa, alguém reconheceu. Deus está à procura de alguém que reconheça o sacrifício do seu filho na cruz. O centurião reconheceu. Ele saiu dali bem-aventurado. As mulheres choravam. Mas a promessa não parou na cruz. A promessa vai continuar. Ficou 3 dias no sepulcro. No 3º dia, o anjo vai lá e remove a pedra. O Filho do Homem sai ressuscitado. E diz: diga para os meus irmãos que eu estou vivo. O único que tem um Deus vivo
é aqueles que reconhecem Jesus. Enquanto eu não reconhecer Jesus, o meu Deus é morto. Mas quando eu reconheço que Jesus está vivo, aí eu também tenho vida. Porque sem esse reconhecimento eu estou morto em pecados e ofensas ainda. A minha dívida só vai ser paga o dia que eu confessar Jesus. Na hora que você confessa Jesus, o Espírito de Deus pega a borracha e apaga os teus pecados. E joga no mar do esquecimento. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio para toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas, para todos. Está à disposição de todos que quer. Então, se você entende isso, se você compreende a bondade de Deus, não perca a oportunidade de receber essa dádiva, de ter a sua dívida paga, reconhecendo quem é o pagador. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.